Bom dia a todos. Desculpem aí esse problema aí no início. Então, nós vamos à nossa 7ª aula, né? Estamos no dia 12 de maio. Vou fazer acho que já está fazendo a apresentação. Então, vou querer que vocês confirmem se estão vendo o slide mesmo. Estão vendo o slide? Sim, professor. Então, tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Então, lembrando do modelo de regressão linear, a nossa variável resposta é uma variável quantitativa. Esse modelo, aqui estaria a variável resposta, dada como y, aqui está o intercept, né, que é o beta zero, e aqui está o coeficiente de uma variável independente, poderia ser a idade, por exemplo, aqui poderia ser o índice de massa corporal, melhor, aqui poderia ser a pressão arterial sistólica, aqui poderia ser o índice de massa corporal, e você poderia ter outros variáveis X aqui, tipo a idade e tal, né? Seria as variáveis independentes, poderia ajustar. O fato é o seguinte, essa variação que acontece na variável y está dada aqui para cada unidade da variável x. Então, se você tiver, por exemplo, índice de massa corporal, cada unidade de índice de massa corporal aumenta enquanto a pressão arterial sistólica, né? O mesmo raciocínio poderia ser feito aqui se eu tivesse, só que ia ser o inverso, né? Como deu no exemplo, que foi aqui, foi a variável, foi o componente físico, um score de componente físico, qualidade de vida, e essa variável x aqui foi a idade. Então, uma unidade a mais da idade, quer dizer, passar de 20 para 21, para 22, para 23 e tal, ano de idade, reduziria enquanto o score, né? Então, de linhas gerais, é isso aí. Então, a gente tem aqui o componente físico de qualidade de vida em pacientes com doença renal crônica e hemodiálise. Carregamos esse arquivo, né, que a gente tem usamos ele na aula anterior. Então, os nomes das variáveis aqui, né? Pedimos aqui pelo names. Então, tem sexo, idade, o score, né? Variável quantitativa, albumina também, uma variável quantitativa, mas como vai ser uma variável de controle, e essas são variáveis independentes, ela não seria obrigatoriamente a albumina a variável quantitativa, necessariamente. De mesma forma, a idade, necessariamente, não. Mas o PCS, que é a variável resposta, na regressão linear, obrigatoriamente tem que ser uma variável quantitativa. Bom, aqui são detalhes, o número de registros e o número de variáveis nesse banco. O fato que a gente rodou com essa função LM, né? Aqui está a variável resposta, o componente físico, aqui a idade, então é uma análise não ajustada, né? E nós tivemos esse coeficiente da idade aqui, né? O que mostra a gente o seguinte, ele é negativo, então está mostrando que cada ano de idade a mais reduz o score, né? E reduz em torno de 0,27 ponto, né? Só para dar uma ideia, por exemplo, se eu estivesse passando de 20 para 30 anos, eu estaria passando 10 pontos, né? Eu vou passar 20, 21, 22, 23, até chegar em 30, são 10 pontos, né? Então, se cada ano aumenta 0,27 aproximadamente, em 10 anos vai ser 10 vezes mais isso aqui, né? 10 vezes 0,27 aproximadamente e tal. Então, a gente pegou aqui, usando o modelo, né, que tem o intercepto 2056,9, né, mais o coeficiente da idade, né, o aumento por unidade, né? Se eu tiver aqui em 20 anos, eu tenho essa estimativa aqui de um score de 51,6, né? Em torno disso. Se eu correr para 30 anos de idade, eu tenho um score e uma estimativa de 48,9, portanto, caindo esse score, né? Tá, tudo bem. Foi 10 anos, e essa diferença aqui entre os dois
corresponde a 10 vezes, desculpa aqui, corresponde a 10 vezes o coeficiente de idade, né? Quer dizer, seria 48,94 menos 51,6 dá menos 2,66, né? Vocês estão vendo aqui que é isso aqui. Não, eu projetei isso aqui graficamente para dar uma ideia, né? 20 anos, se eu bato aqui nessa reta aqui, né? Nessa estimativa dada pelo modelo, né? Você vai estar mais ou menos aproximadamente aqui em 51,6 anos, né? E em 30 anos você está mais ou menos 48,9 anos. Então, essa diferença aqui deu dessa linha aqui para essa de cá, deu menos 2,66, né? Então, a interpretação, se você dá por unidade, tem que ser dessa forma, cada unidade vai aqui reduzir quanto, né? Se você fizesse fazendo estimativa a cada 5 anos, então você a cada 5 anos reduz tanto. Vai ser, como a gente está fazendo, vendo que essa relação ela é muito próxima a uma relação linear, quer dizer, né? Pode dizer, uma relação linear, a gente pode fazer essas estimativas usando essa linha aqui de regressão linear. Aí pergunta o seguinte: a associação entre idade, componente físico e qualidade de vida sofre influência do nível sérico de albumina, né? Bom, a gente tem um banco de dados bem simples, não tem muitas variáveis, quer dizer, né? Você não pode responder aqui com influência se o paciente fosse diabético, se tivesse ciência cardíaca e tal, quer dizer, né? Isso poderia também ser fazer essa estimativa. Será que a associação da idade, componente físico e qualidade de vida sofre influência do diagnóstico de insuficiência cardíaca, depressão e etc., né? Ok. Mas a gente está usando esse banco, a variável que tinha ali é basicamente a albumina. A albumina, de certa forma, é um indicador nutricional, é um indicador de inflamação, né? Bom, e aí a gente tem aqui, quer dizer, esse seria o modelo não ajustado, o modelo simples, né? Que só tem a idade aqui como variável independente, né? Nós já vimos aqui menos 0,26, 27 mais ou menos, 0,226. E com a albumina, isso passa para 0,269, né? A gente já está vendo que a albumina não teve influência praticamente nenhuma. A gente pode dizer que não teve nenhuma influência nessa, a, nessa associação da idade com o componente físico de qualidade de vida, né? Okay? Então, se você relatasse isso, colocasse isso no seu resultado do trabalho, você poderia usar uma tabela como essa aqui, né? Uma tabela em que você tem aqui dois modelos, um modelo sem ajuste, um modelo ajustado basicamente para a albumina, né? E que você está relatando aqui a diferença no score do PCS por ano de idade, né? E o intervalo de confiança 95%, né? Então, mas não há maneira de a gente descrever isso aqui. Quer dizer, os resultados sugerem, né, que cada ano de idade reduz em torno de 0,27 ponto, né, no score do PCS. Você colocaria o intervalo de confiança de 95%, né, dando uma ideia ao leitor de que isso não cruza a hipótese nula, não cruza o zero, porque ele é negativo de um ponto e negativo do outro, né? E você diria que essa associação ela permanece, né? Permanece e demonstrando praticamente uma influência após o ajuste para a albumina, né? A gente pode dizer que isso é basicamente extremamente semelhante, né, em termos de interpretação, né? Não modifica em nada a nossa interpretação com o ajuste para a albumina. Quer dizer, independente da albumina do paciente, quer dizer, do nível sérico de albumina do paciente, você tem essa associação, né? Sugerindo uma redução em torno de 0,27 ponto, né? No score do componente de qualidade de vida.
então, você teria isso aqui, quer dizer, é uma outra questão, né? Que nós trabalhamos com essa questão também, se o índice de massa corporal está associado com a pressão arterial sistólica. A pressão arterial sistólica é uma variável quantitativa, então vai, a princípio, se adequar ao modelo de regressão linear, né? Desde quando a gente realmente perceba que essa associação tem aguarda uma certa linearidade, quer dizer, né? Ou sobe ou desce à medida de que o índice de massa corporal é modificado. E aqui você pergunta o seguinte, quer dizer, ao levar em consideração efeitos da idade, do sexo e do diagnóstico de diabetes, né? Então, como se você estivesse perguntando, quer dizer, quando eu levo em consideração possíveis confundimentos dados pela idade, sexo e diabetes, né, como é que se comporta a associação da idade, perdão, da massa corporal com a pressão arterial sistólica? E nós procuramos responder isso aqui, né? Tem um modelo aqui apenas com o índice de massa corporal, né? E o coeficiente do índice de massa corporal aqui está 0,308, deu o seguinte, quer dizer, a pressão arterial sistólica para cada unidade a mais do índice de massa corporal, ela aumenta, né? Aqui você tem aumenta. Quando a gente viu anteriormente com o componente físico, né? Deixa eu ver se está acontecendo alguma coisa aqui. O áudio, professora, desliga o áudio do. Isso. Obrigado. Então, aqui tem um aumento da pressão arterial sistólica com o aumento do índice de massa corporal. Bom, aqui está um ajuste para a idade, apenas para a idade, né? Continuamos a observar uma associação, mas existe uma certa redução da, digamos assim, da força dessa associação, né? Que ela era 0,308, né? Ela passa para 0,289, né? Não foi uma tão drástica, mesmo levando em consideração a idade, ainda você tem o aumento da PAS, né? É o que isso sugere, né? Na não ajustada, você tem aqui o intervalo de confiança de 95%, também não cruza hipótese nula, né? Também não cruza hipótese nula, né? 0, quando você com ajuste, né? Então, se você for relatar o ajustado para a idade, você vai colocar aqui, quer dizer, a diferença, né, dada por cada aumento do índice de massa corporal fica em torno de 0,29 ou 0,289 na pressão arterial sistólica, com 95% de certeza, é algum valor que vai de 0,224 a 0,355. Aqui, quer dizer, a pergunta ainda perguntava, ainda existia a pergunta se, quando eu levasse em consideração não só a idade, mas a idade, o sexo e diabetes, né? Então, aqui está um modelo mais completo, né? E com ajuste para todas essas variáveis, você tem um coeficiente de 0,28, né? E que é a estimativa pontual, né? Se você pegar 95% de certeza, você vai pegar o intervalo de confiança aqui, que vai de 0,213 a 0,346. Novamente, não cruza hipótese nula. Se você quiser, vai relatar a medida com esse ajuste mais completo, é esse modelo aí que você vai usar. E você pode colocar isso numa tabela, por exemplo, do seu trabalho, do seu artigo, né? Colocando, tipo, associação entre índice de massa corporal e pressão arterial sistólica usando regressão linear. Então, você tem 3 modelos aqui, né? Que nós colocamos aqui. O modelo 1 é o modelo não ajustado, né? O que você pegou de cá, né? Você pegou daqui, 0,308, intervalo de confiança 95%. Okay? O modelo 2 foi ajustado basicamente por idade, você pegou cá, né?
Esse aqui é ajustado basicamente por idade. Você vai ver que lá que você vai colocar 0,289 e esse intervalo de confiança aqui, 0,224, 0,355. Okay? Ok, vamos lá na tabela. Colocou aqui, e depois o modelo completo, 0,280 de estimativa pontual, e intervalo de confiança 95%, 0,213, 0,346. Ok. Bom, essa poderia ser basicamente uma forma de você realmente relatar isso num trabalho, né? Desde quando essa foi sua questão. O seu interesse é no índice de massa corporal. Você quer saber se o índice de massa corporal, ah, o índice de massa corporal tem relação com a pressão arterial. Sabe que o indivíduo com maior peso, né, corpóreo e obeso, né, mais frequentemente ele vai ser pressão mais alta, né, do que o indivíduo que tem não obeso, tem um índice corporal menor. Mas você quer saber o seguinte: bom, olha, índice de massa corporal é associado com diabetes, ele tem diferenças por sexo, tem diferença por idade. Então, se eu ajusto para essas várias variáveis, continuo a mostrar uma associação? Sim, né? Continua a mostrar. Existe uma redução de força de associação, mas você continua vendo de que a pressão arterial sistólica ela tende a ser maior nos indivíduos com índice de massa corporal maior. E pelo que, de acordo com esse resultado usando os dados do estudo de Enhance, essa associação ela é independente da idade, do sexo e do diabetes, né? Então, dois tipos de questões aqui agora colocado. Uma pergunta, esse aqui que nós acabamos de fazer, perguntava se o índice de massa corporal está associado com a pressão arterial sistólica. A pressão arterial sistólica é uma variável quantitativa e o modelo de regressão linear foi adequado para avaliar essa questão. Uma outra aqui, que a gente, o uso de bebidas alcoólicas está associado com infarto agudo do miocárdio. Agora nós estamos, infarto agudo do miocárdio é uma variável categórica, dicotômica, né? Que vai ser sim ou não, né? Não vai ser mais regressão linear, né? Então, qual seria a alternativa? Nós pegamos aqui um estudo de caso, uma simulação do estudo de caso controle, né? Então, aqui, regressão linear, recordando aqui, esse seria um modelo, né, a variável resposta, a variável quantitativa, o modelo dá aqui o intercepto, né, mais o coeficiente das variáveis independentes, né? Ele está com xi, porque você pode ter aqui a idade, sexo, etc. e tal, né? Pode comportar diversas outras. Então, modelo multivariado. Na regressão logística, a variável resposta, olha o que ele é. Aqui é o P de probabilidade, ou proporção, né? Se você tem uma proporção de 0,3, o complemento dela vai ser 0,7, né? Então, você tem aqui a variável resposta, é o logaritmo da odds. Isso aqui é odds, ou chances, né? Uma probabilidade sobre o seu complemento. Né? Seriam as chances, né? Então, logaritmo das chances, né? É uma maneira de transformar esse modelo, digamos assim, no modelo linear, é colocar ele numa escala logarítmica. Mas nós já estamos antecedendo que nós vamos ter que fazer um retorno para obter uma medida de associação, tipo odds ratio, por exemplo, nós vamos ter que ter o antilog disso aí, na hora que a gente tiver esse beta 1 aqui, que é a variável, que vai ser o coeficiente da variável independente, por exemplo, né? Se eu tivesse aqui a pergunta, qual era lá? A pergunta era se o álcool estaria associado com infarto, né? A variável resposta é infarto miocárdio, né? Então, vocês estão vendo aqui como é que a regressão logística vai lidar. Quer dizer, ela vai lidar com razão de chances, quer dizer, né? Seria a proporção, né? Né? Sobre o seu complemento, né? Dessa proporção, o logaritmo disso aqui, né? Então, aqui seria o que? As chances, odds, logaritmo das odds, né? Igual a beta 0 mais beta 1, beta 2, etc e tal, dependendo do número de variáveis
independentes que você está trabalhando. Então, vai tomar por base aqui esse chama logit, isso aqui, né? O logit, né? Que é o logaritmo da odds, o logaritmo das chances. Então, nós vamos no final, esse é o modelo que vai dar odds ratio, né? Vai dar odds ratio. Você vai obter a odds ratio através do antilogaritmo desse coeficiente da variável do seu interesse, né? Se sua variável do seu interesse é qual? O que foi colocado ali, que seria álcool, né? Se o seu modelo tiver só álcool como variável independente, vai ser um modelo não ajustado, né? Se ele tiver idade, apto de fumar, você está tendo uma odds ratio ajustada para essas variáveis, para a idade, para apto de fumar, né? Você está avaliando, né, qual é a odds ratio da variável álcool ajustado para a idade, para a apto de fumar, e etc. Desde quando o seu modelo que você desenhou, né, quer dizer, né, demonstre isso aí, que você está colocando essas variáveis como possíveis variáveis confundidoras. Então, vamos lá, né? Lembre que eu estou fazendo aqui usando um estudo de caso-controle. Eu não tenho uma outra alternativa no estudo de caso-controle com medida de associação, a não ser a odd ratio, né? Eu não posso tirar daqui razão prevalência, nem posso tirar risco, de forma que eu vou para usar a odd ratio como uma medida de associação, que é uma medida válida, porque se não tiver nenhuma associação, a odd ratio é igual a 1, né? Mas, quando eu tenho a alternativa de um estudo, ou um estudo de prevalência, ou um estudo em que eu avalio um estudo de coorte, né? Onde eu posso ter a razão de prevalência num estudo de prevalência, um estudo corte transversal, e eu posso ter risco relativo no estudo de coorte, né? Estou analisando a coorte fechada, né? Analisando o risco. É melhor realmente eu ir para essas medidas que me traduzem de um modo mais adequado a relação entre essas medidas são a prevalência e o risco, né? E aí nós vamos colocar situações que a gente depois que passar para outro tipo de estudo, a gente vai realmente voltar e mostrar como é que se comportaria a odds ratio em lugar de um risco relativo, em lugar de uma razão de prevalência. Vocês já viram isso anteriormente, né? E que seriam as alternativas da gente trabalhar se não usasse basicamente a regressão logística, né? Teria alguma alternativa outra se não fosse um estudo de caso-controle e tal. Então, eu disse que a simulação, estou usando criei um banco, né, de dados em que eu tenho essas variáveis álcool, cigarro, infarto, né? E essas combinações e os números aqui de indivíduos em cada grupo, né? Quando o álcool é assim, cigarro é assim e a M é assim, né? Depois eu estou codificando esses sim como 1 e o não como 0. Então, você vai ter o primeiro aqui vai ser 1 para álcool, 1 para cigarro, 1 para infarto, e 59, aqui vai ser 0, 0, 1, etc, etc, etc. Certo? Então, foi criado isso, na verdade, veja só, quer dizer, não é um banco de dados real, apenas para uso aqui para demonstrar os conceitos e a interpretação das medidas, né? Embora exista essa questão já testada, mas né, o uso de álcool não é uma variável assim que você possa dizer só sim ou não, né? Porque o indivíduo pode usar álcool de forma moderada, de forma mais intensa, né? Pode medir quantidades, né? Que ele ingere diariamente, isso é tal. Quer dizer, tem alguns trabalhos demonstrando até que o indivíduo que ingere álcool de uma forma moderada, né? Na verdade, até sugerindo que pode até não ter aumento do infarto do miocárdio, mas o contrário, quer dizer, ser um fator realmente de proteção. De forma que, será que o álcool realmente é
é um fator que pode... Essa é a nossa questão. Quer dizer, será que o álcool é associado de uma forma mais direta com infarto agudo de miocárdio, né? Depois a gente vai se perguntar se levar em consideração outros possíveis confundidores, como é que se comporta. Então, vamos lá, aqui a gente está basicamente aqui demonstrando uma coisa bastante simples, né? Como a gente tivesse pegado esses dados aqui, tabulasse ele aqui, né, do estudo de caso controle. Você teria os casos de infarto, você teria os controles para comparar com os casos, né? E tem essa tabela aqui está o álcool e tal, né? Se você tirar as odds aqui, as odds foram tiradas aqui com uma odds de evento, né? Seria 68 dividido por 51, né? Teria aqui as chances, né, nesse grupo de pacientes, sim, né, para álcool, e no grupo não, né? Como diz aqui que o logit é o log da probabilidade sobre o complemento dessa probabilidade, né? Então, é o logit da odds, né? Então, as odds já estão aqui, né? Então, você tem dois logits aqui, né? Quer dizer, se você fizer o logaritmo de 1,333, a gente obteve isso aqui. E o logaritmo de 0,6042, se obteve esse número. Aqui você tem a diferença dos logits, né? Quanto é que você passa quando você passa de um para o outro? Quer dizer, quanto é que você passa do não para o sim, né? Isso a diferença da 0,791, né? 0,79159. Né? O que é a odd ratio? A odd ratio vai ser o antilogaritmo, né? De 0,79159. A gente fez aqui, repara só, está aqui que eu fiz diretamente no R, por isso que está aqui em ponto no lugar de vírgula, mas se eu peguei aqui a diferença entre esses dois logites aqui, certo? Esses dois logites, essa diferença deu 0,79159. E o exponencial dá 2,2, que é a odd ratio, né? Que é a odd ratio, certo? Muito bem. Então, vamos imaginar que a gente vai obter a mesma coisa se a gente fizer a regressão logística, que ela é baseada realmente no logit, né? Só que o interesse nosso, quando a gente faz regressão logística, não é basicamente ter só uma medida não ajustada. Quer dizer, né? As medidas... Aqui você pode obter isso aqui, você tabelar, tá bom, a tabela, e você pode obter isso, por exemplo, rodando ali no EPR, né? E no app, naquela função que a gente usa aqui, né, do EPR, a gente obteria intervalo de confiança de 95%, então não iria necessitar, quer dizer, de regressão logística. Tá? Mas aqui nós estamos trabalhando com conceito e tal. E aqui seria o cigarro. Olha só que essa é uma variável também que a gente vai trabalhar. Será que o cigarro pode ser uma variável confundidora dessa associação? Aqui estaria a tabela para o cigarro, né? E a gente fazendo a operação que a gente fez lá, para o álcool, a gente vai ver que o cigarro é associado aqui, nesse banco aqui, ao de eixo 3,28. Quer dizer, você sabe que você não pode dizer que é 3,28 vezes maior, porque a gente não está olhando aqui medidas que comparando frequência de evento aqui. Quer dizer, você não tem aqui nem prevalência, nem risco, certo? Então, a odds ratio aqui pode ser uma medida, de modo geral, é supraestimada, mas é uma medida válida, porque a odds ratio aqui não é igual a 1, ela não é próxima a 1. Né? Então, você chegou aqui, essa diferença dos logites, né, 1,186 aproximadamente, e o antilog, né, que essa é a função aqui do R, a mesma função que você usa lá no Excel, né, XP. Então, 3,28, né, se você arredondar aqui. Muito bem. Um detalhe aqui para vocês é o seguinte, quer dizer, vocês estão lembrados que quando a gente faz usando 1 e 0 para a variável exposição, e a gente está usando 1 e 0 para a variável de evento, né?
e a gente estava fazendo razão de prevalência anteriormente, e a gente estava fazendo aquela inversão para tornar isso mais compatível com o R, com EPR, certo? Com EPR, né? Para regressão logística não precisa isso aí. 1,0 você vai manter na regressão logística e tal. Mas repare só, para odds ratio, tanto faz você fazer essa inversão, não. Repare que a mesma odds ratio você tem, se tivesse aqui fumante, não fumante, ou se você tivesse não fumante, fumante, quer dizer, invertido aqui, se você tivesse AM sim e AM não, e aqui começasse AM não e AM sim. Você vai quê? Essa tabela 1,0, 1,0, né? É a tabela que o EPR gosta, né? Ele quer uma tabela organizada assim, quando a gente está trabalhando com prevalência, com risco, etc., né? Mas quando a gente calcula não risco relativo, nem razão de prevalência, a, a inversão dessas numerações leva a mesma odd ratio. Então, você não precisa se preocupar aqui com fazer aquela inversão quando você tiver, quando a medida de associação for odd ratio, certo? Você vai obter, de qualquer forma, você vai obter a mesma. Isso aqui foi para o fumo, se fuma ou não fuma, odd ratio 3,28, e para álcool, infarto, 2,21. Muito bem. Até aqui não tem nada a ver com regressão logística, estamos trabalhando com as coisas bastante simples, né? Fazendo análise por tabela, né? Tabelar. A associação entre álcool e infarto do miocárdio, né? Usando aqui o EPR, 0,2 by 2. Você tem aqui, né, método caso controle, você extraiu aqui só odd ratio, que é o que interessa, e você obteve aqui para o álcool, né? Você está vendo que existe uma associação, né, crua ou não ajustada entre o álcool e infarto do miocárdio. Quer dizer, tem 2,21 a odd ratio com 95% de certeza, e algum valor que vai de 1,23 a 3,97, né? Começa a interpretar pela estimativa pontual. Quer dizer, a estimativa pontual não é 1, está distante de 1, tal. E ainda você tem a precisão da estimativa, né, para você relatar, né? Lhe dá até mais conforto, porque não cruza hipótese nula. Tal. Cigarro e infarto do miocárdio também é associado, né? Dá 3,28, intervalo de confiança 95%, 1,82, 5,69. Agora, observe, existe uma forte associação, isso que sugere, entre o cigarro e o álcool, né? Imaginando que tem algum sentido, né? O indivíduo usa álcool, né? Tem outros comportamentos, por exemplo, usa álcool, pode fumar mais também, certo? Pode fumar mais. Então, embora esses dados sejam dados fictícios, dados que nós fizemos do ponto de vista didático aqui, não guardam guarda correlação com o esperado, né? O indivíduo está se distraindo, tomando alguma bebida alcoólica, muitas vezes ele está fumando cigarro, e tal. Se fizesse alguma coisa aqui com cigarro e café, provavelmente é a mesma coisa. Às vezes, o indivíduo que fuma, toma um café, tem a vontade de um cigarro, ou sei lá, ou vice-versa. E a associação forte, quer dizer, tem um odd ratio de 22,5. Né? Não pode dizer que é 22 vezes maior, porque aqui é odd ratio, mas me sugere uma associação bem forte, quer dizer, né? Muito distante do valor 1 aqui. Então, a gente tem o seguinte, olha, cigarro está associado com infarto, aqui nesses dados, álcool está associado com infarto. Qual é o papel do cigarro nessa associação? Né? Será se eu ajustar esse para o cigarro, o que é que acontece? Né? Reduz essa de uma forma importante, né? Não precisa ser exatamente igual a 1, mas pode reduzir bastante, né? Então, o cigarro estaria para dar um efeito de confusão que superdimensionava, né, essa associação, né? Superdimensionava a associação. Se você ajusta, traz para uma associação bem mais fraca, né? Né? Ou, às vezes, até, se o cigarro for responsável por tudo, pode até desaparecer totalmente essa associação, né?
Então, vamos lá, talvez aqui a gente pode já caminhar, né, para ver como é que se comportaria na regressão logística, né? Aqui estaria a associação não ajustada entre álcool e fato, a gente já fez isso ali na tabelar, não é? Mas deve chegar a coisas assim, parecidas aqui ou igual à estimativa pontual. Se tiver alguma diferença aqui, é por causa de método, do intervalo de confiança, mas deve ser coisa muito diminuta. Então, repara que a gente vai usar esse GLM, né? Generalized Linear Model. Né? Lembra que para a regressão linear a gente usou a função LM. E aqui, como a gente vai rodar aqui a regressão logística aqui no R. Bom, vamos jogar aqui para esse objeto. Tem aqui GLM, tem a fórmula, a variável resposta, que é o infarto, né? Tá, assim, IAM. O tio, né? Você bota o tio e aperta o espaço, né? E aqui está a variável exposição, a variável independente, que é o álcool, né? Você coloca aqui family, né? Igual binomial, e é importante colocar também aqui link igual a logit, certo? E aqui o que vem, você especificar esses dados de onde é que vem. Então, você criou esse banco chamado álcool, cigarro IAM, né? E você agora, se quiser obter o coeficiente, né? Você vai usar essa função, mesmo que a gente usou lá na regressão linear a função coef e tal. E aqui a gente já vai fazer o antilog usando XP, tá certo? Usando XP, vai botar em 2 casas decimais. Mas aqui vem o coeficiente do intercepto, mas o coeficiente que você tem interessado é esse aqui, certo? Que dá... O que é que ele está sendo dado aqui? A odd ratio, né? Você teve um modelo usando GLM, né, com link igual a logit, e você fez o antilog do coeficiente. O antilog do coeficiente vai lhe dar a regressão, vai dar a odd ratio. Então, a estimativa pontual é 2,21. E com 95% de certeza, é algum valor de 1,23 a 4. Né? Não cruza hipótese nula, que a hipótese nula aqui é igual a 1. Né? É igual a 1. Se forem iguais, né, as odds forem iguais, em quem ingere álcool, quem não ingere álcool, se as odds forem iguais, a odd ratio vai ser igual a 1. Então, ele não cruza o 1. Né? E aqui, vou mostrar a vocês aqui uma ajuda que esse pacote App Display. Então, vocês, se não tem no computador, vocês têm que instalar o App Display. Você rodou aqui o modelo, né? Mesmo modelo que a gente rodou antes, né? App Display, essa função aqui, Logistic Display, é interessante porque você roda ele aqui com esse Logistic Display e ele dá aqui para você, né? Comparando ao 1 versus 0, já deu diretamente, quer dizer, você não precisou usar o coeficiente, o coef e para obter os coeficientes e o confiinte para obter o intervalo de confiança de 95%, como você fez aqui, tá certo? Então, já deu essa ajuda aqui, porque ele pegou aqui e colocou aqui. Vamos ver aqui se é, né? Aqui está mais arredondado lá, o coeficiente, a intervalo de confiança, um 23 a 4, né? Um 23 a 3,97, e lá está arredondou, botou 4, tá? Mesma coisa, tá? Então, já deu estimativa pontual, intervalo de confiança 95%. Então, se vocês quiserem, alternativa, instalar o App Display e, com essa função, você pode já ele facilitar isso aqui, quer dizer, né? Ajuda na visualização, né? E aqui estaria o seguinte, quer dizer, do cigarro, né? Em vez do álcool aqui, nós colocamos aqui o cigarro. Então, vamos vendo aqui que tem a odd ratio de 3,28, intervalo de confiança de 95%, está aqui. Tá? Então, tanto cigarro como infarto miocárdio
estão associados com... Tanto o cigarro e o álcool estão associados com infarto do miocárdio. A sua pergunta agora é isso aqui. Existe associação entre o uso de bebida alcoólica e infarto do miocárdio após controlar para efeito do hábito de fumar cigarro? Então, olha, diz assim, pelo conhecimento prévio que eu tenho, né, o fumante está relacionado com álcool e fumo, né, está associado com infarto do miocárdio. Quer dizer, né, fumante tem mais doença coronariana e infarto do miocárdio é mais comum em fumante e tal, né? Será que isso corresponde, né, essa associação já esperada do fumante com infarto do miocárdio? Esse fumante, e nos dados que nós temos aqui, fumante está fortemente associado com o uso de álcool, não é? Nós mostramos ali, mas podia ser basicamente o seu conhecimento prévio de que existe um comportamento das pessoas fumantes de ingerir mais álcool e vice-versa, dos indivíduos que ingerem álcool, né? Eles são mais fumantes, da mesma forma também são pessoas que muito frequentemente não faz com menos frequência atividade física, são obesas, quer dizer, pode ter vários fatores que podem corresponder à associação do uso do álcool com infarto do miocárdio. Não pode ser, não ser necessariamente o álcool, mas pode ser os outros fatores que são potencialmente confundidores. Então, aqui estaria novamente a associação não ajustada do álcool com infarto. Muito bem, né? Vamos ver o que a gente fez aqui. Primeira coisa, assim, olha aqui, que é interessante você observar o seguinte: essa é uma análise também não ajustada, mas ela é estratificada. Quer dizer, na verdade, não vou nem usar a palavra não ajustada, porque estratificar, você separa as pessoas pelos grupos, né? De forma que eu elimino também o efeito confundidor, porque na hora que eu faço aqui álcool infarto, IAM e álcool, mas eu pedi de que fosse apenas para indivíduos que fumassem, né? Quando eu faço aqui, praticamente você aqui, olha, nesse caso aqui, está sugerindo até que desapareceu a associação, ou quase que desapareceu por completo, porque ele passa para ser quase 1, né? A odd ratio 0,96, né? Muito próximo a 1, né? Então, sugerindo de que entre fumantes você não está observando a associação, né? Ou praticamente não tem, ou não está observando a associação do álcool com infarto do miocárdio entre fumantes. Quando você faz em não fumantes, a mesma coisa. Muito próximo a 1, né? 1,1 a odd ratio, né? Então, aqui já está, quer dizer, a análise extrato por extrato diz isso, em cada extrato não tem, você está dando uma medida não confundida, né? Porque quando tem cigarro igual a 0, todos os indivíduos não fumam, né? E quando tem cigarro igual a 1, todos os indivíduos não fumam. Então, o cigarro ali não pode ser, em cada extrato daquele ali, ele não pode ser uma variável que esteja confundindo, né? Porque todas as pessoas são iguais no que diz respeito ao hábito de fumar. Agora é o seguinte, voltamos àquela associação do cigarro com infarto, e nós vimos que a odd ratio é 3,28, 3,3, quase isso aqui. Existe uma associação. Aqui nós perguntamos, existe associação do cigarro com infarto em indivíduos que não ingerem, que ingerem álcool, né? Por ter álcool igual a 1, né? Usei filter. Devo dizer o seguinte, esse filter aqui é uma função desse pacote. Então, se vocês fizerem isso aqui, que eu estou fazendo esse filter, filtrando só para indivíduo, você tem que ter instalado a... Peraí, não é do Web Display. Ele é do... teria que mostrar aqui para vocês. Ele é do DPLR. DPLR. Eu não botei aqui, aí usando o App Display, tudo bem, eu estou usando o App Display. Mas o filter aqui deixa aqui rapidinho aqui para mostrar aqui para vocês aqui, né? Por que que bom, eu saí aqui do R, mas o
É interessante depois vocês verem aqui, olha, quem trabalhando com computador, vou para outro aqui, já a coisa não ficou tão fácil aqui como eu gostaria. Mas o R não está aberto aqui. Mas, já que eu estou aqui, deixa eu botar aqui no Google, certo? E aí vocês darem uma olhada nesse pacote TPLYR, tá certo? Deixa eu ver aqui, tem um tutorial. Tem um tutorial aqui no R, cadê ele aqui? Esse. Então, vale a pena você dar uma olhada. Então, eu usei o filtro porque eu instalei, está instalado ali, né? E depois o DPLR está instalado. Então, é interessante até depois vocês olharem esses tutoriais com DPLR, que realmente ajuda bastante em algumas análises, tá certo? Então, estão vendo aí o slide, tá? Acredito que sim, né? Sim, professor. Ok, obrigado. Então, aqui estão indivíduos com álcool igual a 1, quer dizer, todos os indivíduos, eles ingerem álcool, vocês estão vendo de que a OR é igual a 3, né? A OR é igual a 3. Então, existe associação no grupo de indivíduos que ingerem álcool, existe associação do cigarro com infarto do miocárdio. E nos indivíduos que não ingerem álcool, continua, existe associação do cigarro com infarto do miocárdio. Então, você tem duas coisas aqui. Então, tudo aqui já está indicando para você de que, na verdade, a associação do álcool com o infarto do miocárdio, ela é decorrente do cigarro. Essa análise estratificada já realmente lhe dá essa interpretação. Não é? Olha como ficaria, por exemplo, aqui na regressão logística, né? Aqui você está aqui, quer dizer, tem o modelo agora tem a variável resposta, IAM, o álcool e o cigarro como variáveis independentes, né? Embora a variável do seu interesse de pesquisa seja a exposição ao álcool, né? A exposição ao álcool. Será que realmente, após o ajuste, ou após o controle para o cigarro, essa associação de álcool com IAM permanece, né? O cigarro é um velho conhecido, né? Do hábito de fumar, ele é uma forte associação com infarto do miocárdio, com acidente vascular cerebral, né? E além de outras coisas, tal, né? Com câncer de pulmão. Mas o que está interessando aqui é doença aterosclerótica, né? Doença aterosclerótica comprometendo coronária. E aí a gente vai, né? Usei aqui o App Display, né, tirando desse modelo aqui. Que esse modelo é o modelo o álcool está ajustado para o cigarro está ajustado para o álcool. Quer dizer, um ajuste. Ambos estão se ajustando. Quer dizer, o efeito na hora que você está colocando ambos no modelo. Mas o que está me interessando é quem? É o álcool, né? 2,21, indicando associação não ajustada, mas quando você leva em consideração o cigarro, você está vendo que praticamente, nesse caso, ele trouxe lá para 1,1, não é? O que você pode interpretar que reduziu bastante a força da associação e praticamente anulou essa associação, né? Aquela tão próxima a 1, tão juntinho de 1, que praticamente eliminou essa associação, dando a interpretação de que esse efeito que a gente vê nesse banco de dados aqui, né, do álcool com infarto do miocárdio, é praticamente totalmente decorrente do efeito do cigarro. Se nossa pergunta fosse o inverso, né, o cigarro está associado com infarto do miocárdio após controlar para os efeitos do álcool, ele continua, você vendo aqui, quer dizer, a odd ratio é 3,28, e quando você ajusta para o álcool, ele continua praticamente a mesma medida de associação, a mesma força de associação. Muito bem. Um modelo bastante simples, porque apenas eu usei só uma variável aqui, por exemplo, estou interessado no álcool, mas eu poderia dizer assim, se eu tivesse esse banco com mais variáveis e que eu pudesse dizer, após o ajuste para, né,
idade, né? Você pode ter diferenças do uso de álcool em pacientes com diferentes faixas de idade, sexo, né? Diferenças entre homens e mulheres, poderia estar aqui, tal, mas eu não tenho essas variáveis para ajuste, mas seria extremamente lógico você querer realmente ajustar para isso, já que uma variável como idade está associada com infarto do miocárdio, se existe diferença de comportamento entre o uso de álcool de pessoas de diferentes faixas etárias, né? Então, você tem um cenário aí apropriado para que possa existir realmente influência por efeito confundidor de uma variável como idade. Da mesma forma, uma variável, por exemplo, que fosse o sexo, por exemplo, que fosse que fosse uma variável, até uma variável como diabetes, porque o diabético pode deixar de fumar, por exemplo, né? Porque ele pode deixar de fumar depois que ele desenvolveu diabetes, ele pode dizer, não, eu fui fumante, mas não sou mais fumante, né? Ou eu não ingiro mais álcool, né? Mas o diabético pode, com grande ingesta de álcool, ele sendo obeso, ele pode ter um risco maior de desenvolver diabetes, né? Então, você tem toda essa junção de variáveis, né, que podem realmente ser levada em consideração por esse conhecimento prévio que nós temos desse comportamento dessas variáveis como variáveis potencialmente confundidoras. Aqui, uma coisa bastante simples, mas você pode transferir para modelos mais complexos. Bom, você poderia, se você fizesse isso aqui no SPSS, por exemplo, só para mostrar aqui rapidamente, quer dizer, será que eu ia obter o mesmo resultado, né? Vocês estão mais acostumados antes já desde a estatística de usar mais o SPSS. Vocês poderiam aqui, por exemplo, se você pede em análise regression, que o evento seja um evento binário, né? E usando esse banco de dados aqui, né? A variável resposta é infarto do miocárdio, e você tem aqui, entraram com as duas variáveis aqui, cigarro e o álcool, né? Se você dá continuidade aqui, isso aqui, você pode pedir os intervalos de confiança de 95%, né? É sempre interessante, qualquer software que você usa, o R, está trabalhando com o RStudio, que for o Stata, que você documente tudo que você faz, tudo você coloca realmente na sintaxe, né? E aqui nós estamos aqui comparando os dois, né? Daqui no SPSS, 3,15 é o odd ratio, você também, que ele dá ali, ele dá EXP do coeficiente, o coeficiente está aqui, né? Mas você tem que pegar o logaritmo da odds e transformar aqui, né? 3,15. Isso você obteve aqui no R, 3,15 de estimativa pontual para o cigarro, né? Porque aqui a medida ajustada, né? Medida ajustada. Você tem os dois aqui no modelo, né? Aqui no R você está tendo as duas aqui juntas, aqui a não ajustada e ajustada aqui usando o App Display aqui. Mas aqui no SPSS você teria que obrigatoriamente fazer uma para cigarro, uma para o álcool, etc., se você quisesse a não ajustada e tal, né? E aqui tem 3,15 e intervalo de confiança, que é basicamente o que você tem aqui no R. Então, eles correspondem aqui, não tem diferença. O álcool com ajuste praticamente é 1, não é? 1,1, 1,06, 1,06 no SPSS, e aqui intervalo de confiança 95%, basicamente o mesmo que você tem nos dois softwares. Bom, vamos partir para um outro tipo de situação, tá certo? Um outro tipo de situação. E que nós temos aqui, e aqui a gente vai usar um banco, né, que está fazendo parte de um pacote, que é esse pacote MESS. Então, se você vai usar esse banco contém dados, né, para analisar fatores de risco associados com uma criança que nasce com baixo peso, né? Então,
um estudo de acompanhamento de grávidas, né? E olhava o peso do recém-nascido, né? Se era abaixo ou não de 2,5 quilos, né? Que classificava abaixo de 2,5 quilos como baixo peso, né? E o banco é com esse nome aqui, né? BIRDHWT, né? De birth weight, ok? Muito bem, né? Então, você pode baixar esse banco, se você quiser, trabalhar ele fora do MESS e tal. Você pode gerar um banco do SPSS, você pode gerar um banco do Excel, etc. E tal, mas não precisa fazer nada disso trabalhando aqui, que ele já está dentro desse pacote BESS, certo? Então, vamos usar esse recurso aqui. Então, aqui estão as variáveis, aqui, se vocês quiserem trabalhar com alguma delas, né? Apenas a gente vai usar algumas delas aqui nas nossas análises aqui. Aqui está a variável resposta, que diz se a criança nasceu com baixo peso ou não, idade da mãe, raça da mãe, se a mãe fuma ou não, certo? E aí vai, né? O número de gravidezes prévias com prematuro, se tem história de hipertensão arterial, irritabilidade uterina, número de médicos que foi visitado durante o primeiro trimestre, e aí vai. Então, nossa questão é o seguinte: hábito de fumar na grávida está associado com recém-nascido de baixo peso? Veja só, nós estamos agora dentro de um estudo que foi um estudo de acompanhamento, né, dessas pacientes e que viu, durante o acompanhamento, recém-nascidos, como era o peso dele. Então, nós estamos dentro de um cenário de um estudo de longitudinal de coorte, né? Um estudo de coorte, e que nós temos a possibilidade de medir risco, né? O risco do recém-nascido nascer com baixo peso. Okay? No exemplo anterior, do estudo de caso-controle, a medida de associação, nós não tínhamos outra alternativa no ser odds ratio, certo? Aqui nós já temos a alternativa de risco relativo. Bom, quando nós mostramos nosso interesse, se o hábito de fumar da grávida estava associado com recém-nascido, né? Nós já temos conhecimento de algumas variáveis que elas podem ter influência, né, nesses dois fatores aqui colocados, né? A exposição e o evento, né? Nível socioeconômico, né? Guarda correlação com o hábito de fumar, né? Pode ter correlação com o hábito de fumar da grávida também, né? E com recém-nascido com baixo peso, né? Quer dizer, diferença de nutricional, acesso a cuidado de saúde, né? A presença de hipertensão arterial na mãe, né? Se isso guarda correlação, quer dizer, até o comportamento, talvez, quer dizer, a pessoa que fuma não se exercita, não cuida do peso, talvez, e pode ter mais hipertensão, não cuida da dieta e tal. Então, pode existir uma relação, e a hipertensão arterial na mãe está associado com recém-nascido de baixo peso, tem dados demonstrando isso, né? Mesma coisa, a idade entrou aqui, que pode estar a idade da mãe, será que ela está? Pode ser que esteja associado, né? Com baixo peso, e raça, né? Raça guarda correlação com vários fatores socioeconômicos, né? Acesso à saúde, comportamentais, né? Até pela relação com o nível socioeconômico. Então, vale a pena também levar em consideração, e raça, alguns estudos já sugerindo que raça, por si, tem uma associação também com baixo peso. Então, você poderia estar interessado para obter uma associação, né? Você está olhando se essa associação é causal, né? Entre a mãe fumar e o recém-nascido baixo peso, mas você precisa ajustar e controlar, né?
para esses efeitos de possíveis confundidores dessa associação. Então, vamos lá, vamos pegar esse banco de dados, né? Ele está contido nessa library MESS, né? E vamos usar o EPR, vamos usar também regressão logística para mostrar como é que se comportaria a odd ratio e vamos usar um outro tipo de regressão também aqui. Então, já vamos introduzir um terceiro tipo de regressão, que seria a regressão de Poisson, certo? Então, nós temos... Bom, nós vamos usar aqui, né, data, vamos usar esse banco aqui, Burstweight. Estão aqui colocados os nomes, né, desse banco, pelo menos estão aqui os nomes de algumas dessas variáveis que estão desse banco aqui, listados, né? Tem 189 registros e 10 variáveis, né? Temos uma visão dessas variáveis aqui, com essa função que dá a estrutura da STR desse banco, né? Burstweight, né? Então, pode já dar uma ideia de que essa variável baixo peso, pelo menos está mostrando esses primeiros registros aqui, que dá 0, eu posso dizer que era 0 e 1, né? 0 e 1. A idade aqui, pelo que está mostrando aqui, a idade está com uma variável quantitativa e assim vai, né? A raça, pelo menos a gente está vendo aqui, 1, 2 e 3, né? Se é hábito de fumar, 0 vai ser 0 e 1, hipertensão vai ser 0 e 1, mas só está mostrando esses primeiros registros aqui com 0 e tudo mais. Então, a gente tem uma certa visão desse banco, né? Isso ajuda para você trabalhar com essas variáveis, que são variáveis categóricas, né? Transformar uma variável em variável factor, né? O banco esse banco aqui, é a variável smoke, né? Você pode colocar aqui que os níveis dela vai ser, se você o 1, que vai ser inclusive o nível que vai ser comparado com o nível 0, né? Ele está, né? Você vai então organizar nesses níveis 1 e 0, então levels é de nível, e você já pode colocar os labels, né? Que é sim para 1, 0, não para 0, né? Então, essa variável FEC ajuda em vários aspectos, né? Na análise, inclusive, na descrição das variáveis, né? Baixo peso, 1 para peso, 0 para ausência de baixo peso, e os labels, tem sim ou não, né? Então, variáveis, essa variável é chamada de a classe da variável vai ser uma variável factor, né? Variável factor, e você transformou aqui usando essa função factor, ok? Bom, aqui você fez uma tabela, né, basicamente, porque você quer usar a tabela para uma análise usando o EPR. Então, a tabela tem um nome aqui para ela, né? Table fumante já vai ser uma variável factor, né? E baixo peso, que é uma variável factor, então ela já está recebendo esses labels aqui, sim ou não, né? Sim ou não, né? Okay? E aqui o que é que a gente está tendo, né? Fizemos aqui odd ratio usando o EPR, né? Extraímos aqui basicamente a odd ratio e vamos mostrar depois aqui no final o risco relativo, certo? E aqui nós juntamos o odd ratio e o risco relativo. Vou botar em 2 casas decimais. E aqui a gente já está olhando o seguinte, quer dizer, dessa associação de fumante com baixo peso, se a gente usar a odd ratio, a gente vai obter essa odd ratio de 2, né? E vai ter que, se a gente usar basicamente odd ratio, o que a gente vai relatar é odd ratio. É uma medida de associação válida? Né? Mas a medida de associação que mais pode você dizer assim, olha, o risco foi tantas vezes maior no grupo do que no outro, vai ser o risco relativo, né? Com a odd ratio, eu não vou poder descrever aqui que o risco é 2 vezes maior no grupo do que no outro. Ela não dá permissão para você para essa interpretação.
né? Se eu uso o risco relativo, eu posso dizer que é 1,6 vezes maior ou que é 61% maior nos fumantes ou nas mulheres fumantes do que nos não fumantes, ou seja, o risco de um recém-nascido com baixo peso. Certo? Muito bem. Mas, se eu trabalhar com regressão linear, ou, perdão, com regressão logística, eu não tenho outra alternativa a não ser relatar odds ratio, tá certo? Muito bem. Então, se eu faço aqui a odds ratio, né, e estou usando aqui uma regressão logística, GLM, a variável de baixo peso e a variável de hábito de fumar, family binômio, link logit, e os dados vêm desse banco de dados, né? Pedir um summary, né? Você basicamente tem aqui essa estimativa pontual, não é ainda a odd ratio, ok? Porque para a odd ratio você vai ter que ter o exponencial, ou seja, o antilog desse coeficiente, né? O antilog desse coeficiente. Né? E aqui estão os bom, tá aqui o coeficiente, mas você precisa do antilog para você ter a odd ratio. E aqui você tem os intervalos de confiança, mas o intervalo de confiança ainda na escala do logaritmo da odds, né? Então, você precisaria ter o exponencial desse intervalo de confiança 95%, certo? Então, aqui você fez isso, certo? Você obteve, está aqui o modelo, né? A estimativa pontual vai ser o exponencial do coeficiente, e você pegou o coeficiente que estava na linha 2, que é o coeficiente do hábito de fumar, né? Porque na linha 1, aqui, você tem o intercepto, né? Então, você pegou o 2 aqui, que vai ser esse 2,02 aqui, né? E o intervalo de confiança 95%, também você fez lá. Quer dizer, lembre daquelas extrações que você faz, né? Foi extraindo e tal, né? Então, extraiu da linha 2 da coluna 1, você pegou o intervalo de confiança, o limite inferior. Da linha 2, coluna 2, você pegou o limite superior. Né? E aí, agora, você obteve a odd ratio, porque você está obtendo os exponenciais, ou seja, os antilogaritmos dos coeficientes, certo? O antilogaritmo dos coeficientes e do intervalo de confiança 95%. Aqui você pode relatar, se você estiver relatando em odd ratio, que a odd ratio é 2,02, não tem permissão de dizer que é 2 vezes maior no grupo do que do outro, né? A não ser que você queira usar essa coisa, que também ilude um pouco, ilude o leitor, dizer as odds são 2 vezes maior, etc. Tal, né? Ilude porque o leitor não tem essa ideia de que o quanto isso está longe, por exemplo, do que seria o verdadeiro risco relativo, né? Porque se o evento é muito frequente, você tem um eixo que superdimensiona muito o risco relativo, né? Mas você pode relatar. Esses dados estão indicando que existe uma associação, né, entre o hábito de fumar, né, uma associação direta, né, positiva, vamos dizer assim, talvez fosse uma forma até boa de se falar, uma associação positiva entre o hábito de fumar da mãe e o risco, vou usar o risco, e a, a ter recém-nascido com baixo peso, né? Odd ratio de 2, com 95% de certeza se relata, 1,08 a 3,80, né? Ok. Uma alternativa seria usar a regressão de Poisson. Para risco relativo, ele pode ser usado também para razão de prevalência, porque risco relativo e razão de prevalência, matematicamente, eles são similares, quer dizer, são iguais. A sua interpretação é que diferencia. Quando você está falando de risco, você está falando de eventos novos. Quando você está falando de prevalência, você vai estar falando de eventos existentes naquele ponto, né? Mas você usa também para a taxa de incidência, também a regressão de Poisson. Certo? O modelo de Poisson, por exemplo, a gente
só para dar uma ideia para você, não vou entrar aqui totalmente nesse detalhe, mas suponha que, por exemplo, com a média, em média, o número de pessoas com a doença rara é de 12, né? Isso entra no que a gente chama aqui de lambda, né? Lambda igual a 12 por 100 mil. Quer dizer, né, essa é uma estimativa aqui, né? Né? Que entrou aqui nesse lambda aqui, né? Atribuindo que a probabilidade segue uma distribuição de Poisson, qual seria a probabilidade do número fosse exatamente 14, etc. Né? Então, se você usar aqui, você vai chegar aqui e vai encontrar uma proporção, uma probabilidade, etc. O R, isso aqui vem direto aqui, né? Ele usa essa função DPOIS dele, e qual seria a probabilidade do número fosse exatamente 14 pessoas que você estivesse olhando aqui. Então, o X vai ser 14, o lambda vai ser o que é esperado, né? Quer dizer, seria de 12, né? Doença rara, o número de pessoas com a doença esperada é 12, qual seria a proporção você esperada aqui? Bom, é aqui só para demonstrar isso aqui, a gente não vai trabalhar com exemplo dessa forma, o que a gente vai trabalhar é com o modelo. O modelo linear, nós mostramos antes, essa variável é variável quantitativa. No modelo logístico, a variável resposta é o logaritmo da odds. Esse modelo de Cox a gente não vai trabalhar hoje, mas você vai também trabalhar com log, mas a variável resposta é o log da hazard, a gente vai dizer o que é uma hazard, né? Mas todos esses modelos, se você olhar, ele tem o intercepto, tem os coeficientes de cada variável independente, né? A variável do seu interesse maior, se for X1, é essa aqui que você interessa, e as outras são os ajustes que você vai fazer, né? Da mesma forma, na regressão na logaritmo, você tem um beta zero, que é o intercepto, e você tem os coeficientes de cada uma dessas variáveis independentes. Tal. Mesma coisa, Cox, da mesma forma, Poisson, né? Mas as interpretações são diferentes. Quer dizer, aqui você, na linear, aumento na média do evento por unidade de aumento da variável preditora. No logístico, aumento do logaritmo das odds, né, das chances do evento, por unidade de aumento em X1, ajustado para demais variáveis do modelo. Quer dizer, tudo aqui vai ser ajustado para demais variáveis do modelo. Né? Para você obter a odd ratio aqui, você vai ter que ter o antilog, a gente já mostrou aqui anteriormente, né? Cox, vamos deixar ele aqui um pouco esquecido aqui no momento, já que a gente vai trabalhar com ele posteriormente, e o Poisson, aumento do logaritmo da taxa, né, do evento por unidade de aumento da variável exposição ou da variável independente ajustado para demais variáveis, você vai ter também que obter um antilog também, como você obtém na logística. Então, vamos ver o seguinte, quer dizer, se eu tivesse usando modelo não ajustado aqui, quer dizer, né, já fizemos isso, não precisaria de nada, não precisaria porque de fazer Poisson, a princípio, não precisaria, porque você obtém isso numa análise por tabelar, quer dizer, né, com EPR você resolve essa questão sem maiores problemas. Mas vamos aqui fazer aqui que a gente quisesse um modelo não ajustado e colocar no seu resultado o risco relativo não ajustado, o risco relativo com ajuste e tal. Então, usando Poisson, teria aqui GLM, né? Baixo peso, com hábito de fumar. Family se colocaria Poisson, aqui link igual a log e o banco de dados. Né? Vamos extrair aqui, né? O risco relativo vai ser o antilog do coeficiente, né? Tá, né? Tá na linha 2, né? E a linha 1 está o intercepto, né? Na linha 2 está o coeficiente do hábito de fumar, né? O intervalo de confiança de 95%, você vai obter um limite inferior, limite superior, e aquele CBAID que junta as coisas, né? BAID de colar, de juntar, etc. e tal, e a gente já vai logo para
bota o round aqui, etc. Tal, para 2 casas decimais, para sair tudo mais interessante, mais fácil de leitura, etc. Então, aqui está dizendo que repare só aqui o seguinte, quer dizer, aqui eu vou colocar o seguinte, que aqui ó, tem uma. Depois eu mostro para vocês. Existe uma certa instabilidade, por exemplo, de Poisson, né? Normalmente, quando você tem essas variáveis de contagem, que tem muitos zeros em contagem, etc. E tal, ele pode dar uma instabilidade e que gera intervalos de confiança, que são intervalos de confiança muito largos, muitas vezes. Certo? A gente tem uma maneira de resolver essa questão, tanto em vários softwares você tem isso. Você consegue erros padrões mais robustos, né? Para você usar nos intervalos de confiança. Tem a alternativa do R, tem a alternativa do Stata, do SAS e no SPSS também, né? de obter estimativas robustas usando regressão de Poisson. Quer dizer, você tem erros padrões robustos, né? O que você está vendo aqui? Quer dizer, obteve aqui smoking, deu risco relativo de 1,061, intervalo de confiança 95%, 0,96, 2,69. Se você for relatar isso aqui, existe associação, mas você vê que isso cruza a hipótese nula, cruza um, talvez. Né? Você vai relatar, você não vai simplesmente dizer aqui que não existe associação, porque está indicando, estimativa pontual está indicando que existe 61% maior o risco no grupo fumante do que no fumante, certo? Dando uma olhada aqui, às vezes, se você quiser usar valor de P, você já sabe que o P aqui vai ser maior do que 0,05, né? Pode ser 0,06, 0,07, etc. E tal. Quer dizer, aí muita gente vai dizer a associação foi não significante, não estatisticamente significante. Às vezes, a gente vê erros terríveis de indivíduos dizer assim, não existe associação. Não existe associação porque o P foi 0,07. Não tem, quer dizer, não foi estatisticamente significante. Usa essa dicotomia do valor de P, né? Menor do que 0,05, significante. Às vezes, alguma coisa com tamanho amostral grande, mas você vê que a estimativa pontual não mostra uma associação forte, né? Não tem uma expressão clínica, não uma expressão de saúde pública tão importante, mas tem um valor de P menor do que 0,05. Então, às vezes, o próprio autor lhe coloca nessa esfera de pensamento, né? Né? De raciocinar com significância estatística, o leitor, né? É isso, eu avalio série de trabalho, Professor, fazendo TCC, é interessante. mas Então, cruzando a hipótese nula, a gente considera também? hein? Mesmo cruzando, né? Mesmo cruzando a hipótese nula. A sua interpretação, não é a Ana que está perguntando? Sou eu, professor. Viu, Porque Ana, repare, não jogue resultados fora, porque não deu significância estatística, certo? Cruzou a hipótese nula aqui, significa que o P é maior do que 0,05, tá bom? tá Não bom. cruze. Você tem 1,61 de risco relativo. A primeiro ponto, você começa a interpretar a estimativa pontual. Essa estimativa pontual lhe dá essa impressão de que fumante tem um risco maior de criança de baixo peso, tá certo? É o que está indicando aqui para você, né? Você relata isso aqui, né? Vai de 0,96 a 2,68. Você tem várias aqui na sua discussão, né? Você pode dizer, os meus resultados sugerem que existe um aumento do risco, tal, né? No entanto, ainda os dados ainda são pouco precisos, né? Para, digamos assim, para uma evidência mais conclusiva, né? Uma evidência mais conclusiva, né? No entanto, você pode dizer, esses dados estão compatíveis com o que é descrito em vários e vários trabalhos, né? Não apenas no seu trabalho, mas em vários trabalhos tem realmente sugerido de que hábito de fumar aumenta o risco, né? Você pode fazer uma crítica de limitação do seu trabalho, porque o seu trabalho tem um tamanho amostral pequeno, certo? Tem um tamanho amostral pequeno e pode não ter adequado poder estatístico para testar
a hipótese que existe um risco maior. Né? Mesmo, quer dizer, existindo esse risco maior nas mulheres fumantes, o seu estudo não teve um poder estatístico para mostrar isso com uma hipótese, com intervalo de confiança que não cruzasse essa hipótese nula, entendeu? Então, não jogue fora o seu dado. Né? Entendi. Não leva em consideração só o intervalo de confiança e o P. P também é o número amostral e a interpretação. Sim, claro, o P também é a mesma coisa. Certo? Se você dissesse aqui, os meus dados aqui indicam que não tem associação de hábito de fumar com recém-nascido de baixo peso, e colocasse isso em um leitor não crítico, né, da coisa, olha aqui, ó, tá vendo aqui? Olha aqui, ó, um pesquisador colocou aqui. Não, por que eu vou tirar essa mulher? Por que eu vou tirar o prazer de fumar durante a gravidez? A gravidez não está relacionada. Fumar durante a gravidez não está associado com baixo peso, entendeu? Simplesmente não tem significância estatística. Indivíduo leitor, muito leitores não críticos, ele vai raciocinar que não ter significância estatística significa que não ter associação, entendeu? Eu acho que tem dois problemas aí, né? Assim, primeiro, em estudos, né? Primeiro, uma linguagem altamente assim baseada em linguagem de inferência estatística, né? E outra que quer demonstrar, e outra uma linguagem causal, quando na verdade talvez não exista, né? Então, assim, descrever que existe uma associação, né, a partir da estimativa de efeito, isso daí você está vendo, né, essa associação, né? Dizer que não é estatisticamente significante não retira o fato de haver uma associação. Obviamente que é uma limitação do seu estudo você não ter poder estatístico, né, para afirmar isso. A outra coisa também é quando você acha uma associação, você afirmar que isso daí que você está vendo, né, esse preditor causou o desfecho, né? Então, eu acho que se você basicamente tiver uma linguagem mais branda e falar de associação, né, e descrever, de repente, limitações tanto da parte estatística quanto de causalidade, né, na discussão, acho que dá para escrever seu trabalho sem problemas, assim. Eu acho que fica difícil você falar assim, né? Pô, eu vi um estudo recentemente, assim, de uma droga que mostrou um benefício, um claro benefício, assim, em uma determinada situação, mas o intervalo de confiança começava com, tipo assim, cruzava o 1, assim, por pouco, sabe? Aí o P deu 0,06, a pessoa disse assim que a droga não funciona. Quando, na verdade, eu acho que poderia ter falado de outra forma, né? Que houve, né, um benefício naquela população, não houve poder estatístico e tal, de repente um trabalho com um tamanho amostral maior poderia evidenciar, enfim, são meus dois problemas, né? Tanto essa coisa de deixar uma linguagem muito estatística, né, quanto deixar muito causal também. Esses dois são problemas para mim. Um aspecto também importante é o tipo de metodologia do estudo, né? Porque, tudo bem, a gente não vai falar de drogas, mas muitos estudos, os autores tendem a publicar, por exemplo, um corte transversal como um ponto zero de qualquer estudo de intervenção e fazer algumas análises, né? Fazer algumas análises com razão de prevalência e até utilizar métodos de regressão como o de Poisson, mas, na realidade, a gente não pode fazer nenhuma causalidade em desenho de estudo assim. A gente pode especular, mas não pode fazer causalidade. E, Ana, esse aspecto é apenas para você ser mais crítica, porque, na realidade, a literatura nossa toda é baseada na inferência erroneamente, né? O nosso meio científico se baseia na inferência estatística, e o que sabiamente o professor Antônio Alberto coloca aqui é a necessidade de desenvolver um pensamento crítico, de você
não é porque você não teve um P menor que 0,05 que você não vai fazer uma discussão crítica a respeito e, inclusive, evidenciando talvez a limitação do poder do seu estudo, ok? E também Ok. não é porque deu um P, né, menor que 0,05 que você vai realmente assumir essa causalidade, como o professor Marcelo falou também, né, de uma forma né, peremptória, de uma forma Ok, entendido. extremamente forte. Né? Então, isso é bastante importante, professores. Parabéns. Uma recomendação Obrigada. é você eliminar falar de diferença estatisticamente significante. Eliminar significante estatística, entendeu? Essa tem sido uma recomendação. Eu recomendo eliminar. Você pode discutir o seu trabalho sem realmente usar significante estatística. Né? É um trabalho, não é fácil. Você vai ser assim, aquele trabalho de Não é sacerdote, de fácil. pessoa para pessoa, né? De querer mostrar para você que realmente você descreve o seu trabalho sem realmente usar isso, porque, né, existe muita crítica a essa dicotomia de valor de P, abaixo disso, acima disso, etc. Não vai ser uma coisa fácil, não, porque mesmo quando a gente tenta convencer alguém, quando chega mais para frente, o indivíduo vê que é difícil relatar, etc. e tal, e aí vai, e essa coisa está se perpetuando aí ao longo de muito tempo, entendeu? Ô, prof, e às vezes os periódicos pedem, às vezes isso se torna imperativo para você publicar, por mais que você discuta. Isso aí é um problema também. Não, e a gente vai o seguinte, quer dizer, a gente não faz trabalho muitas vezes sozinho, mas a gente tem os coautores. Eu tento dizer aos coautores que, olha, não faça isso, tal, faça dessa forma, tal, né? Mas nem sempre, você tem que respeitar o autor principal, ele colocou ali, etc, tal, mas sempre eu dou minhas, na hora que eu faço as minhas revisões, eu tento colocar de uma outra forma, entendeu? Às vezes, a grande maioria das vezes, eu consigo convencer essas pessoas, etc, tal, entendeu? Marcelo sabe disso, porque ele trabalhou aí lá lá no DOPS, e você tem o orientador dele, inclusive, um indivíduo extremamente crítico de significância estatística, bota até na camisa dele, ele bota lá abaixo o valor de P. E é interessante. Se você vai na discussão e fala e usa o nome diferente estatisticamente significante, ele vai em cima dos artigos e você tem que ver e falar de outra forma. Porque não é a mensagem que realmente vai colocar, isso aí não é a mensagem. Né? Isso vai, inclusive, atrapalhar o leitor com uma mensagem dessa natureza, entendeu? E olha lá, que realmente as coisas aqui estão todas caminhando mais para um limite superior ali, que é realmente um limite superior que está demonstrando para você uma associação mais forte e tal, né? Isso tem que ser trazido para uma discussão. Agora, só o seguinte, quer dizer, quando você tem essa alternativa de estimativas robustas de erro padrão, por exemplo, aqui no R, você pode pegar esse library sandwich, certo? Então, aqui o mesmo modelo que você fez, de baixo peso e hábito de fumar, family poison, etc e tal, né? Você pegou aqui, fez os coeficientes, né, usando coef, né, desse modelo, só que agora você usou essa library sandwich. Então, você aqui tem, nesse library, ele aqui agora criou um outro erro padrão. Você sabe que o erro padrão você precisa para o intervalo de confiança de 95%, né? E usou, né, essa raiz quadrada desse PCOV aqui, tá vendo? HC e tal. Então, esse erro padrão, e aqui está o RR, que seria o antilog, né, cadê aqui? Do coeficiente, né? O antilog aqui do coeficiente, que está na linha 2, certo? Aqui está o intervalo de confiança agora feito do limite inferior, né? O exponencial do coeficiente, que é a estimativa pontual, né? Menos 1,96 vezes o erro padrão, só que esse erro padrão é o erro padrão robusto agora,
e o limite superior, em vez de menos, vai ser mais. Aí você agora repara só, quer dizer, olha aqui, usando agora, porque o modelo de Poisson tem essa limitação, né, de perder essa estabilidade quando realmente você tem muitos zeros, etc. e tal. Entendeu? Quando você faz essa alternativa, que eu disse para você, tem no SPSS, tem no R, tem no Stata, tem várias coisas, de usar estimativas robustas de erro padrão, aí você já mudou. Né? Aí, provavelmente, o autor que se sente extremamente inclinado a falar de significância estatística, né? Vai falar que estatisticamente é significante. Né? Talvez o outro diga o seguinte, olha, é significante, mas é impreciso, porque o limite inferior está muito perto de 1 também. Né? Quer dizer, né? Continue sendo humilde, apesar de você aqui vai mostrar um P menor do que 0,05, continue sendo humilde. Né? Diga que os seus resultados sugerem, né, que existe uma associação, né, positiva entre o hábito de fumar e uma mãe gerar uma criança com baixo peso, né? E coloca o seu intervalo de confiança em 95%. Né? E tem dica de que precisa de estudos mais robustos, tamanho amostral maior, para ter estimativas mais precisas, apesar de você ter mostrado o valor, uma significância estatística, né? Nisso aqui, né? Mesmo quando você mostrar que P menor do que 0,05, não vai sair e dizer aqui, olha, né? Como isso aqui é um hábito ruim para várias coisas, o hábito de fumar, né? Mesmo que tivesse dúvida que o hábito de fumar pode aumentar o baixo peso numa criança, a gente tem que realmente colocar essa advertência, né, para a mãe. Né? Esse estudo sugere, né, não vou nem colocar aqui a literatura aqui, esse não é um único trabalho, existem vários trabalhos realmente chamando atenção e mostrando dados realmente se inclinam para isso. Né? Quer dizer, o meu estudo não está parado sozinho na literatura. Né? Mas aqui, mesmo você mostrando significância estatística, não vai cair na coisa de que está tudo resolvido, de que a associação é causal, porque tem significância estatística, etc. E tal. Seja humilde, né? Continua dizendo que a 61% sugere que é maior, em torno de 61%, né? Porque é a sua estimativa pontual, e aí você coloca o seu intervalo de confiança de 95%, que é alguma coisa de 1,1, porque se a sua estimativa pontual fosse 1,1, você não ia fazer nada, porque é praticamente 1, né? Muito perto de 1, né? Você não ia ficar com tanta ênfase nisso aí, né? Então, continue com pouca ênfase, né? Nisso, né? Mas traga uma informação que é muito importante em termos de saúde pública, não é só clínica, mas de saúde pública, né? Muito recém-nascido de baixo peso, e baixo peso está associado com muitos eventos, morre mais, aparentemente tem mais problemas na fase adulta, um indivíduo com baixo peso, do que um indivíduo que não nasceu com baixo peso e tudo mais, né? E aqui é o seguinte, quer dizer, agora você fez uma associação com mais variáveis, porque você perguntou se hábito de fumar está associado, quando levar em consideração a hipertensão e idade, né, da mãe, né? E aqui não tá, sem usar a estimativa robusta ainda, né? Quer dizer, um modelo sem estimativa robusta, né? A robusta é pior porque você vai ter intervalos de confiança mais, de um modo geral, mais estreitos, né? Também, quer dizer, né? As estimativas são melhores quando você usa erros padrões robustos, né? Mas aqui está aqui, o hábito de fumar 2,02, intervalo de confiança 95%, vai de 1,07 a 3,84. Só que esse aqui já é ajustado para a hipertensão e para a idade, né? Está levando em consideração se a mãe é hipertensa, se a mãe é mais velha, se a mãe é mais nova, se tem hipertensão, se não tem hipertensão, tudo mais, né? Aqui já são estimativas mais robustas agora, que você usou essa library sandwich e fez aquelas coisas parecidas com o que eu já fiz lá, que eu fiz anteriormente, né? Procure repetir com calma o que você está fazendo, porque aqui está entrando aquele 2 até 4, tudo mais. Você tem que ver em que linha estão, né? Em que linha, em que coluna estão, dessas medidas estão presentes quando você extrai, né?
para que você, no final, possa gerar esse resultado aqui. Né? Aqui está o risco relativo, por Poisson, 1,58. Quando você ajusta para a hipertensão para a idade, o intervalo de confiança 95%, 1,03 a 2,40. Não cruza hipótese nula, mas é impreciso, está quase perto de 1, etc. e tal. Seja humilde. Né? O P é menor do que 0,05, mas seja humilde, não vá achar que isso aqui resolveu todas as dúvidas que a gente possa ter realmente sobre essa associação. Aí você vai botar nos seus resultados a associação entre hábito de fumar da grávida e recém-nascido de baixo peso, né? O risco relativo, intervalo de confiança 95%, o hábito de fumar sim ou não, pode ter uma medida não ajustada, né? Você tirou de lá, 1,61, 1,06 a 2,45, a referência foi hábito de fumar não, né? Referência, portanto, de 1. E aqui, quando você fez ajuste, botou aqui o asterisco e ajustou para a idade e para a hipertensão arterial. Você continua mostrando, quer dizer, por exemplo, mesmo levando em consideração os possíveis, potenciais efeitos da idade, da hipertensão arterial, os meus resultados sugerem uma associação positiva de hábito de fumar e baixo peso, hábito de fumar na mãe e baixo peso na criança. Né? Risco relativo ajustado, 1,58, 95% de certeza, você vai colocar lá no intervalo de confiança IC95, 1,03 a 2,40, seria a maneira de você colocar isso aqui. Né? Bom, estamos terminando aqui. Lembro lá que a gente, na aula 5, a gente usou aquele banco hemodiálise, ponto SAVE, né? E a gente olhou, aqui no hábito de fumar, a gente olhou o risco, né? Foi longitudinal, olhou o risco da criança nascer com baixo peso e tal. Lá, esse estudo que a gente fez de hemodiálise foi transversal, corte transversal. Aí a gente olhou várias associações e fez alguns ajustes do Mental Hanson, né? Mas poderia ser feito, se a gente quisesse ajustar para mais variáveis, poderia se usar, talvez Poisson, né? Para razão de prevalência no caso aqui, certo? Vamos ver aqui o que a gente fez. Olha só aqui. Você olhou a associação de depressão com diabetes, a gente já tinha olhado aqui, basicamente tabelar, né? Que a gente já fez isso anteriormente. A razão de prevalência aqui foi de 2,11, 1,43, 3,11. Aqui foi usando Poisson, né? Mas sem estimativa robusta, né? A gente pode fazer. Obter também, em vez de obter risco relativo, a gente está obtendo aqui razão de prevalência, porque o estudo é de prevalência, mas a gente não vai dizer ninguém ao R aqui que isso aqui não é risco relativo, é prevalência, não é risco relativo, é razão de prevalência, que é a mesma coisa, não é? Porque matematicamente é a mesma coisa, só a interpretação que vai ser diferente, né? Tá, ok? Bom, então aqui a gente vai parar por aqui, mas você está vendo que aqui vai ter o quê? Vai ter alternativa da gente usar a estimativa robusta, né? Vai ter alternativa de fazer um ajuste maior, que a gente tem lá no banco de dados diabetes, que no caso aqui está sendo usado como a variável exposição, mas temos insuficiência cardíaca, né? Acho que tem sexo, acho que tem idade, tem outras variáveis que podem entrar no modelo ajustado e com estimativas robustas, como a gente fez para a razão de risco relativo, pode fazer também para a razão de prevalência também. Então, dito isso, deixa eu ver aqui. Como é que é? Stop. Ok, é isso aí, pessoal. O que é que ficou aí para vocês? Até aqui. Obrigada, professor, pela aula. Desculpa os problemas iniciais aqui, vou ter que descobrir isso aqui, porque realmente não me foi permitido, né, fazer o compartilhamento lá no outro computador, que é o computador que eu estou usando. Interessante. Hoje de noite eu tenho outra lá, acho que eu vou ter que fazer nesse computador que eu estou usando aqui para ter um curso maior. Excelente aula, viu, professor? Muito bom. Obrigada, professor.
O que eu aconselho, Ana, parabéns, você está fazendo muita análise ali, já pegou muita coisa da análise. Deixa eu tirar a gravação aqui.